1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 6 ao 9, começando no 6, diz assim: Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Agradecemos que ela é santa, o Senhor a preservou e a guardou através dos séculos, para que pudéssemos hoje pregá-la, lê-la, meditar nela, ó Pai, aprender. Que o Senhor possa agora, pelo mesmo Espírito, nos ajudar a ouvir, me ajude a pregar com poder e eficácia, por favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então, e hoje nós vamos começar uma nova série. E essa série é uma série que nós achamos aqui, pelo menos o tema dela, nos encontramos no versículo 9 que nós lemos, que são as últimas três palavrinhas pequenas do versículo 9, que são uns aos outros. Essa combinação de palavras, essa frase, uns aos outros, ela ocorre no Novo Testamento nada menos do que 34 vezes, uns aos outros. Essas 34 vezes, ela ocorre no sentido de estar instruindo ou estar mostrando algumas coisas como devemos agir. Existem muito mais incidências dessa frase uns aos outros, mas ela se refere a outras coisas, se refere não ao tema que estamos abordando. Mas essas 34 uns aos outros que eu me refiro e trago aqui, ela se refere a como tratar aos irmãos. Essas 34 vezes que vem falando uns aos outros, está falando como devemos ter o nosso trato, nosso comportamento, nosso dia a dia com os irmãos da igreja. Não somente, é claro, na igreja, quando a igreja está reunida, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. A maioria dessas 34 vezes que ocorrem uns aos outros em relação a como tratar, ou os irmãos devem se tratar, a maioria das vezes se trata de coisas que são coisas positivas, ou seja, são coisas que nós devemos fazer, formas que devemos agir uns aos outros. E uma pequena parte, uma menor minoria, como toda minoria, uma minoria dessas instâncias de uns aos outros se refere de forma negativa, ou seja, coisas que nós não devemos fazer uns aos outros. Então, eu quero começar essa série hoje, e o tema é simplesmente uns aos outros. Como que devemos tratar uns aos outros, dentro de um âmbito de igreja, dentro de um âmbito de irmãos, na nossa vida, no nosso cotidiano. A Bíblia, ela fala muito, é claro, sobre amor. Deus é amor, a Bíblia, sendo um livro de Deus, é um livro completo de amor, mas a Bíblia fala muito sobre a preeminência do amor, a importância do amor, da sublimidade do amor. 1 Coríntios capítulo 13, conhecido como o capítulo do amor, porque ele trata o início do capítulo especificamente sobre isso, diz assim o versículo 1 de 1 Coríntios 13: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Então Deus está mostrando aqui como sem amor, você pode falar todas as línguas do mundo, do céu e da terra, e se não tivesse amor, de nada resolveria. Você poderia falar chinês, japonês, alemão, grego, russo, português, espanhol, francês, tudo. Falar todas as línguas. Só, já que estamos no assunto aqui, quando aqui fala sobre a língua dos homens e dos anjos, essa língua dos anjos, gente, não está falando sobre o que o próprio livro de Coríntios e outros se referem sobre falar em línguas estranhas. Tá? Línguas estranhas significa, literalmente traduzido, línguas estrangeiras, ou seja, línguas que não são a sua língua. No nosso caso seria chinês, japonês, alemão, tá? Inglês. Tá? Agora, aqui quando fala língua dos anjos, está falando sobre o quê? Língua dos anjos. Aqui está falando no anjolês. Aquela linguagem, aquele idioma que os anjos falam entre si. Mas, pastor, que linguagem é essa? Eu não sei, porque toda vez que um anjo falou com um homem, ele sempre falou em humanês. Ele falou na língua do homem, falou em grego, falou em hebraico, mas ele sempre fala na língua do homem. Ele nunca falou na língua do anjo.
Então ninguém sabe qual é a língua do anjo. Então alguém falar que isso aqui está se referindo ao dom de línguas estranhas é um equívoco, porque aqui fala língua dos anjos. Tá bom? Então, o que aqui a Bíblia está fazendo, o que Paulo está fazendo, é uma comparação. Ele está falando nem que você falasse as línguas do céu e da terra. Dos homens na terra, claro, e dos anjos no céu. Dando a entender que ninguém fala todas as línguas da terra e muito menos todas as línguas dos anjos. Mas mesmo que alguém falasse esse fabuloso feitio, mesmo que isso fosse real, se não tivesse amor, não valeria de nada, seria vazio, seria como um sino que toca sem tine, fala aqui, ou seja, não dá som nenhum. Versículo 2 continua, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que é impossível, ninguém conhece todos os mistérios de todas as ciências, mas mesmo que eu tivesse, mesmo que eu soubesse, e ainda que tivesse toda a fé, Jesus falou que se a nossa fé fosse desse tamanhozinho aqui, a gente podia mover montes. Eu não sei quanto você, mas faz tempo, a última vez que eu movi um monte, e a última vez que eu ouvi falar de alguém que moveu um monte. Ou seja, se uma fé desse tamanhozinho move uma montanha, quanto mais aqui, que você tivesse toda a fé. Então não está dizendo que alguém tenha, mas se fosse possível saber de tudo, se fosse possível ter a fé que movesse montanhas, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Grande coisa a sua grande fé sem amor. Grande coisa o seu grande conhecimento, sua grande ciência. Grande coisa o seu grande dom de profecia. Se não tem amor, não vale de nada. Nada. Versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. E não tivesse amor. Nada disso me aproveitaria. Então você veja a importância do amor. A preeminência do amor. Sem amor, nada feito. Nada tem efeito, nada tem vigor, nada tem proveito. Ainda no mesmo capítulo, pulando alguns versículos à frente, fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Mas o maior destes é o amor, fala o versículo 13. O maior destes é o amor. Então, o amor é a maior de todas as coisas, a coisa mais importante. João falou, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então não é surpreendente, não é à toa que, falando sobre uns aos outros, o maior número de uns aos outros que nós encontramos no Novo Testamento, se referindo ao tratar dos irmãos, ao tratar da vida na igreja, aquele que ganha de longe a parada, aquele que vem em número 1 na lista, é o amor. O amor, dentro dessas 34 vezes, são mencionadas de formas positivas ou negativas de como devemos ou não devemos tratar os irmãos. O amor, ele é mencionado 8 vezes. Disparadamente a coisa mais mencionada, disparadamente a coisa mais referenciada, disparadamente a coisa mais recomendada, disparadamente a coisa que nós mais precisamos fazer entre irmãos na igreja, na nossa convivência, um com o outro como os filhos de Deus, é amar. Amém. É amar. Não é nenhuma surpresa. Então nós vamos iniciar hoje essa série, uns aos outros, e nós vamos iniciar com o tema de amar. Nós devemos amar uns aos outros. Nós vamos ver hoje por que somos exortados a amar uns aos outros, por que essa referência é tão importante. Então, olha comigo para o versículo 9, nós lemos 1 Tessalonicenses 4, do 6 ao 9, vamos olhar o versículo 9, diz assim: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então aqui a primeira referência que vamos trazer dos uns aos outros é que nós devemos o quê? Amar uns aos outros. Agora, por quê? Por que é tão importante assim? Bom, antes de mais nada, é o que Deus espera de nós. Pastor, o que Deus quer de mim? Deus quer que você e eu nos amemos uns aos outros. Sim, mas o que Deus quer de mim, pastor? O que Deus quer da minha vida, pastor? O que Deus quer? Baixa o fogo. Deus quer que você ame uns aos outros. Mas Ele quer que eu aprenda todas as coisas, que eu tenha todas as ciências, que eu tenha toda a profecia, que eu entregue meu corpo a ser queimado, entregue meus bens. Menos, Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Tão simples. É o que Deus espera da gente. Está tão preocupado onde Deus quer que eu sirva, Deus quer que eu seja missionário, Deus quer que a gente, primeiramente, antes de mais nada, que a gente se ame.
Sabe, se a gente nos amamos uns aos outros na igreja, entre os irmãos, fica muito mais fácil e provável que nós vamos amar uns aos outros no casamento. Vai ser muito mais fácil nos nossos lares, famílias, casais, se amarem uns aos outros. Amém. Muito mais fácil, por quê? Porque é o que Deus espera da gente. Se Deus é amor e nós somos como Deus, nós devemos ser cristãos, nós devemos ter as características de Cristo, que é Deus, então compete que nós tenhamos amor. Os crentes aqui em Tessalônica, eles eram conhecidos pelo amor que eles tinham entre si na igreja em Tessalônica, mas também nas igrejas naquela área. Nós lemos aqui no versículo 9, quanto porém o amor fraternal. Quanto ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva. Paulo falou, eu não preciso estar escrevendo isso para você. Eu estou pregando para o coral, eu estou falando para quem já entende, eu estou falando para quem não precisa ouvir isso. Não necessitais que vos escrevas, visto que, ou seja, visto que, ele está dizendo, vocês já sabem, visto que, vós mesmos estáis instruídos de Deus que vos ameis uns para outros. Eu não preciso ensinar isso para você, eu não preciso escrever isso para você, vocês já foram ensinados por Deus, vocês já estão sabendo. Mas olha comigo no capítulo, o versículo seguinte, nós lemos o 9, vamos ler o 10. Porque também já assim o fazeis. Ou seja, ele falou, eu não tenho que escrever para você porque vocês já sabem e vocês já fazem. Versículo 10. Porque já assim como amar uns aos outros, assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Veja bem, eles não apenas se amavam uns aos outros na igreja na Tessalônica, mas também na Macedônia. Só para entender, Tessalônica é uma cidade. Ela fica ao sul de Atenas, mais ou menos no sul, fica no Mar Egeu, e era uma cidade, existe até hoje. Eu estive muito próximo de lá, me arrependo até hoje. Eu cheguei 40 minutos de Tessalônica, não pude ir, uma questão, faltava tempo, mas eu me arrependo até hoje. Mas está lá, existe, a Tessalônica existe até hoje. Se tiver tempo, dinheiro, disposição, você pode pegar um avião, pegar um ônibus, o ônibus depois do avião. Mas você chega lá, está lá. Agora, Macedônia não é uma cidade, Macedônia é uma área. Macedônia, a área da Macedônia é o que hoje nós chamamos de Grécia. Macedônia é Grécia. Então ele falou, olha, o seu conhecimento do amor, não só vocês sabem, mas é visto que vocês fazem isso, já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Por toda o quê? Toda a Grécia. Grécia não é uma cidade, Grécia é uma região. É como se fosse para a gente, não vocês aí em Maceió, Alagoas, não só fazem isso em Maceió, mas em toda Alagoas. Em todo o Nordeste é um pouquinho maior do que estamos falando, mas toda a região, o vosso amor é conhecido que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque Deus espera isso da gente. Sabe, a gente amar uns aos outros não é para estar dando tapinha nas costas, medalha, diploma, tendo celebração, oh, que maravilha. É o mínimo. É o que Deus espera de cada um de nós. O que eles tinham a ganhar ajudando os irmãos da Grécia, da Macedônia? Sabe o que eles tinham a ganhar, humanamente falando? Nada. Eles não tinham nada a ganhar. Porque uma característica do amor é justamente isso. O amor não é um sentimento. Amor é uma ação, mas é uma ação que não precisa de retribuição. O amor é uma ação, uma benevolência, que não exige retribuição ou provocação. Amor é uma decisão que nós tomamos de simplesmente amar. Sem olhar se vai haver um retorno, sem olhar se há algum interesse, se não olhar se eu vou ganhar ou não ganhar alguma coisa com isso, sem fazer a contabilidade, que vou ganhar, vou perder, vale a pena, não vale a pena, isso não vem ao caso. Amor é justamente fazer algo sem esperar nada em retorno. E quando amamos, entre aspas, esperando algo em retorno, então sinto muito dizer isso, mas não é amor. Amar, fazer alguma coisa, esperando, cobrando, pensando, visualizando, ter alguma espécie de retorno, seja lá o que for, isso não é amor, isso é outra coisa, é interesse, isso é acepção de pessoas, isso é julgar os motivos, e nós não podemos fazer isso se nós vamos amar de verdade, porque amor, ele não olha se há retorno, amor não precisa ser provocado. Bom, eu vou ajudar o Biel aqui porque ele é bonitinho. Eu estou brincando, você é horrível. Mas, você está entendendo? Eu vou ajudar porque é bonitinho. Já a Ana eu não vou ajudar porque eu não gostei do jeito que ela está usando o cabelo dela hoje. Então, eu não vou ajudar a Ana hoje. Seu cabelo está lindo, Ana, não se preocupe. Então, amor, não vê se é bonito, se é feio.
Se me agrada, bom, eu vou ajudar o Bruno porque é meu amigo. Agora o João Pedro não vai ajudar porque ele não sorriu para mim hoje, então não vou ajudar ele. Isso não é amor. Amor não vê interesse. Lembrando que Deus é amor. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo que Deus é salvador de todos os homens. Esse salvador aí não está falando salvador espiritual. Salvador, ele é o supridor, é aquele que providencia o sol e a chuva, alimento, saúde. Assim como o homem fala que o homem é o salvador da mulher. O homem não salva a mulher, mas o homem que deve suprir a mulher e tomar conta da mulher. Eu sei que isso vai contra o que é muito famoso, as feminazes hoje em dia, mas se as mulheres querem ser homens, fique à vontade. Mulher que você quebrar macho, pode ser quebrar macho, mas a Bíblia fala que o homem deve suprir. Não há nada de errado a mulher auxiliar, ajudar o homem, a mulher trabalhar, nada de errado com isso. Mas a responsabilidade, o frigir dos ovos, é para ficar com o homem. O homem deve ser responsável. Não quer dizer que a mulher não pode ajudar, contribuir, ou trabalhar, ou ter uma certa independência nessa área profissional, contanto que não conflita com a família, com o lar, com o casamento, com as coisas de Deus, né? Entendeu? O equilíbrio. Mas a Bíblia fala, eu não sei porque eu estou falando isso, nada a ver com o texto de hoje, mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós amemos uns aos outros. O que mais? Olha 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Deus espera isso de nós, e aqui já na sequência, 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito. Então você veja aqui que a purificação, ou a santificação, como nós veremos, ela acontece aonde? Na alma. Na alma. Tá? Pastor, quem purifica o Espírito? Quem purifica o Espírito é Deus. Quando? Na salvação. Na salvação, nosso Espírito era morto, ele se torna vivo. Por isso, quando você lê lá em 1 João, nas 3 epístolas de 1 João, você fica meio confuso, que fala assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Você coça a cabeça e fala, então, não sou nascido de Deus. Não, o que é nascido de Deus é o Espírito do homem, que nasceu de novo. Então, o que é purificado no Espírito é a salvação, é a justificação. E o corpo, quando é que o corpo vai ser purificado? No arrebatamento, quando o corpo vai ser glorificado, e teremos um corpo como Cristo. Então, a purificação, a santificação ocorre na alma, como nós lemos aqui. Mas vamos lá, purificando as vossas almas pelo Espírito. Você veja bem, quem faz é quem? Pelo Espírito. O Espírito faz, nós fazemos através dele, pelo Espírito. Né? É um jogo, é um conjunto, uma cooperação entre nós e o Espírito. Anyway, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, a nossa parte é o quê? Obedecer. Deus nos purifica a alma ao passo que a gente obedece. Tá? Isso chama-se conformação. E depois vem a transformação. Nossa, hoje a mensagem está saindo por tudo quanto é lado aqui. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Agora veja só, para o quê? Para o amor fraternal. Não fingido. Aí vem, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Esse uns aos outros só vai acontecer quando houver um quê? Um coração puro, não é que está dizendo? E esse coração puro só vai acontecer quando nós obedecemos a verdade, através do Espírito Santo. Então, o amor uns aos outros, ou qualquer outro amor, mas o amor, ele só acontece quando é fruto da santificação, que é a purificação das almas, das nossas almas. Então, quando nós estamos no processo de santificação, purificação, a saber, obedecer à verdade pelo Espírito, o que vai acontecer como consequência disso é que nós vamos ter amor de um coração puro, e aí diz, amai-vos ardentemente uns aos outros. Sabe como é que a gente vai se amar ardentemente uns aos outros? Quando estamos obedecendo à verdade. Quando estamos no processo de santificação e purificação. O versículo 22, se você vê, começa com qual palavra? Purificando. O versículo 22 termina com qual palavra? Puro. Começa e termina com pureza. Como é que o nosso coração, nossa alma vai ser purificada? Obedecendo à verdade. Quando nós amamos de verdade, é um sinal que estamos no caminho certo. Por quê? Porque se nós estamos amando ardentemente uns aos outros de um coração puro, é porque está acontecendo a santificação, está acontecendo obediência, está acontecendo transformação e conformação da nossa parte. E vice-versa. Quando está faltando amor uns aos outros, quando não estamos nos amando ardentemente, algo está errado. Esse processo de santificação
Está atolado, está parado, diminuiu a marcha. Por quê? Porque não está havendo obediência à verdade. Então veja bem, uma coisa puxa a outra. O amor é fruto da santificação. O amor é fruto da nossa obediência. Quanto mais a gente obedece à verdade, mais amor nós vamos ter, que vem de um coração puro para podermos amar uns aos outros de forma ardente, aqui a Bíblia fala. Vamos para 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, nós vamos ver outro aspecto da importância de amar uns aos outros. 1 João 3, e olhando no versículo 11, diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Isso aqui, ainda mais uma vez, seguindo na sequência. O amor, ou a falta de amor, é fruto, é um sinal de obras más. É um fruto, é um sinal de obras más, que é justamente o oposto da santificação. A santificação é obediência à verdade. Se a gente obedece à verdade, não vai ser obras más. Mas aqui está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, né? A mensagem que eu viste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, ou seja, não vai amar como Caim. Por quê? Porque ele era do maligno, matou seu irmão, aí fala, por que matou? Por que Caim matou Abel? É a pergunta aqui que ele faz no versículo 12. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más. Obras de quem? De Caim. As obras de Caim eram más. Por quê? Porque ele era do maligno, a Bíblia fala. Caim era do maligno, Caim não era salvo. Era do diabo. Então, obras más, não obedecer à verdade, isso é coisa do maligno, gente. Se a gente vê obras más em nossas vidas, isso não é de Deus, é coisa do diabo. É possível um filho de Deus praticar obras más? Infelizmente é. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas não é de Deus. Isso não é de Deus, então o amor de Deus, porque Deus é amor, o amor de Deus, Deus é a fonte. Se nós estamos com o nosso relacionamento com Deus machucado, entupido devido às nossas más obras e à nossa desobediência, o amor vai cessar de fluir. E se nós não temos o amor de Deus, nós não podemos amar uns aos outros. Então, a falta de amor uns aos outros é uma falta de obediência à palavra, à verdade, e a presença de obras más. Agora entenda, toda obra má, ela começa onde? No coração. Toda palavra má sai de onde? Da boca, mas vem de onde? Do coração. Guardai o coração, porque deles procedem todas as fontes da vida. Por isso que nós lemos aqui, purificando as vossas almas pelo Espírito. Por quê? Porque as nossas palavras, nossas ações vão ser determinadas pela nossa alma, nosso coração, o que está acontecendo. Olha comigo para João ainda, 1 João, vamos para o capítulo 3. A gente estava em 1 João capítulo 3, vamos para 1 João capítulo 3 e versículo 23. 10 versículos adiante. Nós lemos assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Por que é importante amarmos uns aos outros? Bom, o amor é fruto da fé. O amor, nós lemos aqui, é fruto da fé. Fé e obediência, nós lemos agora há pouco sobre obediência à verdade, não é isso? Fé e obediência, elas caminham lado a lado, são dois lados da mesma moeda. Você não pode dizer que você tem fé e desobedece. Você não pode falar que você desobedece, mas tem fé. Não faz sentido. A definição, ou a soma da fé é o quê? Mente, coração, ação. Ação é o quê? Você obedecer. Tiago fala que uma fé sem obras, fé sem fazer, é morta. Por quê? Se você sabe, mas diz que crê e não faz, então você não crê. E a sua fé é morta. Por quê? Porque não tem obras. É a obra que vai validar e provar e refletir e mostrar e dar vida à nossa fé. Então uma fé que não tem obras, não tem evidência, não tem resultado, é uma fé morta, não serve para nada. Não serve para nada. Mas diz aqui que a gente não pode ter um sem o outro, porque diz aqui no versículo 23, e o seu mandamento é esse, uma ordem. O mandamento é
que creiamos no nome do Filho de Deus, primeiro mandamento, Deus ordena que nós creiamos. Sabe o que é, pastor? É que eu não acredito. Pode parar, Deus manda você acreditar. Deus manda você crer. Em quem? Em Jesus. Mas o que a Bíblia fala aqui, eu não creio. Você tem que crer, Deus manda, é um mandamento. Creiais no nome do seu Filho. Não, mas eu creio em Jesus, eu só não creio na Bíblia. Ei, espera lá, gente. Qual um dos nomes de Cristo? A palavra de Deus. E o verbo se fez. Cara, Jesus é a Bíblia é Jesus. Tá? Ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui espiritualmente e fisicamente através da sua palavra. Apesar que tinta e papel não é nada. Tá? O Espírito vivifica, mas você dizer que crê em Jesus, mas não crê na Bíblia, é uma das maiores besteiras que alguém pode falar na face da terra ou em todo o universo. Mas o mandamento é que nós creiamos no nome de seu Filho, e o segundo mandamento é o quê? E nos amemos uns aos outros. Não fala ou. Bom, ou, não. E, quer dizer, nós temos que crer no seu Filho e amar uns aos outros. Você veja o quão importante é amar uns aos outros. Deus fala, a coisa mais importante é crer no meu Filho. Coisa mais importante não tem. Pois ali, lado a lado, é amar uns aos outros. Por quê? Porque amar uns aos outros é uma questão de fé. Fé, se você crê no que Jesus falou, Jesus mandou amar uns aos outros, então amar uns aos outros é uma questão de fé. E se nós não estamos amando uns aos outros, estamos faltando com fé. E se a gente diz que ama e tem fé, mas não ama uns aos outros, nossa fé é o quê? Morta, porque não está sendo evidenciada, não está tomando vida, está ficando só na teórica, está ficando só na teoria, ficando só no acadêmico e não na prática e na realidade. Então, se cremos no Filho, o resultado é que nós vamos amar uns aos outros. E se nós não nos amamos uns aos outros, é porque na realidade nós não cremos no Filho. Isso deve nos fazer refletir um bocado. Ainda em 1 João, vamos para o capítulo seguinte, para o capítulo 4. 1 João 4, versículo 12. Diz assim, 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Amar uns aos outros é a prova de que Deus está em nossas vidas. Você fala, pastor, não vejo Deus. Como é que eu vejo Deus? Quer ver a maior prova de Deus na sua vida? É essa aqui, é amar uns aos outros. Eu vou ler de novo. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Sabe, às vezes é muito mais fácil a gente amar estranhos. Como assim, pastor? A gente não conhece os estranhos. Eu não conheço os defeitos do estranho. Eu não conheço os maus hábitos do estranho. Eu não conheço o mau hálito do estranho. Eu não sei o que estranho fez, deixou de fazer. Eu não sei de nada de estranho, é muito fácil. O estranho é uma folha em branco, eu não sei de nada. Mas ao passo que você começa a conhecer as pessoas, eu digo isso num casamento. Eu digo isso entre amigos. Eu digo isso no trabalho. Primeiro dia um trabalho novo. Eita, trabalho bom, que é danado, que maravilha, trabalho, é muito bom. Estou 6 meses, esse trabalho não presta, porque o patrão, porque meu colega, porque isso, porque... Não, porque eu estou com uma dor aqui, porque eu vou ter que me aposentar, porque esse trabalho arruinou com a minha saúde, porque eu queria um aumento, fazer greve. 6 meses atrás estava uma lua de mel, pois ela do meu passa, né? E quando a gente fala sobre igreja, gente, fora eu, não tem ninguém perfeito. Fora eu, ninguém aqui pode dizer isso. E aí que está o problema, gente. Sabe o que acontece quando pessoas deixam essa ou qualquer outra igreja? Deixaram de amar uns aos outros. Entendeu? A Igreja Batista Metropolitana hoje, no dia 3 de julho de 2016, tem 10 anos e meio de existência. Aliás, temos uns 11 anos de existência, se contar os 6 meses preliminares antes da inauguração oficial.
Sabe quantas pessoas foram convidadas a sair ou expulsas da Igreja Batista Metropolitana? 0. Nenhuma. Quem saiu, saiu porque quis sair, gente, sabe? Aqui, quem sai da igreja não vai perder salvação. Eu não vou na casa de cobrar o dízimo. Eu sei que tem igreja que faz isso. Aqui nós não fazemos isso. Sabe, aqui estamos aqui, ninguém está aqui porque se não vier vai para o inferno. Se não for para a igreja vai para o inferno. Ninguém está aqui porque se não vier vai acontecer alguma coisa. É uma escolha que nós fazemos de fazer parte desse corpo de Cristo, dessa igreja local. Ninguém é convidado ou mandado sair da igreja. A pessoa sai porque quer. Por que tal pessoa decidiu sair? Porque faltou o quê? Faltou amor. Amor é o quê? Amor é quando a gente ama sem esperar nada em retorno. Alguém estava esperando alguma coisa em retorno. Ou conseguiu, e agora não tem por que mais amar, porque conseguiu. Ou não conseguiu e vai tentar conseguir em outro lugar. Isso não é amor. Amor é você amar a pessoa. Se chover, se fazer sol, na saúde, na doença, no riso, na chatice. Pastor, está parecendo casamento. Pois é. Maridos, amai vossas esposas como quem? Jesus amou a igreja. Sabe quando Jesus vai abandonar a igreja? Esse dia nunca vai nascer. O sol não vai raiar para esse dia. Amém. Então, quando nós amamos uns aos outros, a igreja ela é multiplicada e adicionada, nunca dividida e subtraída. Porque a divisão e a subtração, existe isso? Subtração? Claro que existe, eu estou dizendo que existe. É fruto de uma falta de amor. É quando alguém esperava algo em retorno, ou conseguiu o que queria em retorno, e agora o interesse acabou. É como o casamento que termina. Acabou. O interesse que eu tinha nesse relacionamento, eu consegui, ou não era o que eu pensava, estou fora. Isso não é casamento. Isso não é amor. Por isso que o amor é tão importante. Mas quando nós amamos, isso é prova de que Deus... eu estou dizendo aqui, olha, eu vou ler aqui. Ó, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Não fala com nós, fala em. Esse em quer dizer dentro de. Ele está em nós. Em nós. 1 João 4,7. Vamos voltar alguns versículos aí. 1 João 4,7 fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, o amor vem de Deus. Como que eu posso amar? Se o amor vem de Deus, eu só posso amar quando eu estou ligado, conectado, recebendo o amor de Deus, amado por Deus. Por isso que é tão importante, sabe? É muito triste, eu já vi isso algumas vezes, o crente fala, eu não me sinto amado por Deus. É muito triste isso, porque se você não se sente amado por Deus, é porque você não está sentindo o amor de Deus, você não está recebendo o amor de Deus. Agora, Deus ama. Agora, lembre-se, percepção é realidade. Se você não percebe, se você não sente, se você não reconhece o amor de Deus, Deus está lhe amando do mesmo jeito, mas para você ele não está, apesar de ele estar, porque a sua percepção é a sua realidade. Então se alguém fala, eu não me sinto amada por Deus, Deus não me ama, é muito triste, mas a outra consequência é que aquela pessoa não vai estar amando ninguém. Porque a percepção de não ser amado vai causar uma realidade de não amar. Então você veja uma pessoa amarga, rancorosa, uma pessoa que causa problemas, uma pessoa uma pessoa negativa, pessoa que... Sabe qual o problema? A pessoa não está percebendo que está recebendo o amor de Deus. E sabe na maior? Deus ama o mundo. Deus ama o crente, Deus ama o católico, Deus ama o espírito, o muçulmano, o bandido, o terrorista, o assassino. Deus ama todo mundo. Agora, infelizmente, a esmagadora maioria da humanidade não percebe, ou sabe, reconhece, sente o amor de Deus. Acha que tem que merecer através de religião, boas obras, sacrifício. Mas tem gente que se flagela, tem gente que se crucifica.
Nas Filipinas é famoso isso, tem ocasiões que centenas, dezenas de pessoas se crucificam, eles não morrem, mas ficam pendurados lá, colocam o prego aqui, ficam na cruz, o espinho, a cruz de espinho, aquela coisa toda, para quê? Para ver se consegue merecer o amor de Deus. Mas gente, se o amor tem que ser merecido, não é amor. Mas a verdade é que Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, mas se a pessoa não tem a percepção e não sabe, não percebe, aquilo vai estar tendo efeito zero. E a consequência do outro lado aqui é que vai estar amando de forma inadequada, porque não está recebendo de forma adequada o amor de Deus. Então, nós temos que não só, nós não apenas refletimos o amor de Deus, nós não só apenas passamos o amor de Deus, mas nós temos que estar conectados, antenados, ligados com Deus. Para quê? Para que a gente possa receber esse amor, porque o amor vem de Deus, não vem de nenhuma outra fonte mais de Deus. Assim como um rádio, você tira o rádio da tomada, você tira a pilha do rádio, o rádio vai se calar. Nós temos que estar conectados. Ainda em 1 João, vamos para o capítulo 4, ainda no capítulo 4, vamos para o versículo 11, que diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deus é nosso exemplo. Deus é nosso exemplo, eu mencionei isso na introdução. Se nós somos cristãos, devemos agir como Cristo. Cristo fez o quê? Ele nos amou. Então fala, amados, se Deus assim nos amou, que assim é esse? É comparando, da mesma forma que Deus nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Não é amar, eu amo domingo de manhã, talvez domingo à noite. Agora segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não vou amar uns aos outros não. Nós temos que amar. Quem somos nós? A igreja. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sabe, igreja não é alguma coisa que acontece 2, 3 vezes por semana durante 2, 3 horas. Não. Igreja somos nós. Nós só não estamos juntos. Mas nós somos a igreja. E nós devemos estar orando, se preocupando, amando uns aos outros o tempo todo. Deus não tira folga de nos amar, nós não devemos tirar folga de amar os outros. Agora, amar não quer dizer estar toda hora. E aí, Zidane, tudo bem? E aí, Júnior, tudo bem? E aí, tudo bom? Biel, tudo bem? Ana, tudo bem? Ana? E aí, Bia, tudo bem? E aí, não é ficar ligando, passando um texto 24 horas por dia para saber. Isso é ser chato. Mas que tal orar para os outros? Amém. O irmão falta o culto, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Sabe, está doente, passando uma necessidade, de vez em quando chegar? Não quer dizer ficar ali, pegando no pé, não, mas amar. Se preocupar, orar pela pessoa. Isso que devemos fazer. Qualquer desculpa que tenhamos para não amar uns aos outros, tenha certeza que Deus poderia ter usado a mesma desculpa multiplicado por 1 milhão. Eu não vou amar. Deixa eu ver quem eu vou pegar aqui agora. Pegar tudo aqui da frente. Eu não vou amar o Igor porque ele é um ingrato. Você quer falar com Deus sobre ingratidão? Quer falar com Deus sobre a nossa ingratidão com Ele? Quem sou eu para recusar amar alguém porque alguém foi ingrato para comigo? Se a gente falar, não, porque fulano é teimoso, é mau, é infiel, use o que você quiser. Deus pode usar a mesma desculpa multiplicada por 1 bilhão de vezes. E a Bíblia fala o quê? Se Deus assim nos amou. A gente poderia dizer, se mesmo assim mesmo nos amou. Se apesar de tudo isso Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então não há desculpa nenhuma. Se Deus nos ama, nós também devemos amar. Última coisa, hoje nós vamos encerrar, por enquanto, a série uns com os outros, por esse domingo. 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, versículo 5, fala assim. 2 João 1,5. E agora, senhora, essa senhora aqui, só para explicar enquanto vocês chegam lá, essa senhora não está falando com uma pessoa, essa senhora é João escrevendo a uma igreja, tá? Foi uma carta escrita a uma igreja, tá? Então essa senhora aí, ele está personificando a igreja como uma senhora, como se fosse uma pessoa, mas não é, ele está falando para o grupo, tá? Para o corpo, uma igreja local. E agora, senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio vistes, que andeis nele. Isso revolta e vem na sequência do amor sendo um fruto da santificação, que é obediência à verdade.
né? Que o mandamento é a gente andar segundo os seus mandamentos, ou seja, obedecer os mandamentos, obedecer a vontade de Deus, obedecer a palavra, obedecer a verdade. Mas ele vai um pouquinho além aqui. Amar uns aos outros é o princípio de todos os mandamentos, de toda a lei. Olha o que fala aqui, dá uma olhadinha em Marcos 12. Eu sei que, vou voltar um pouquinho, mas é referência aqui, Marcos 12. Marcos 12, e o versículo 28, eu acho que ilustra e explica isso mais do que eu poderia chegar perto de fazer. Então, eu vou só ler e vai ficar evidente o que eu estou querendo falar. Marcos 12, 28 fala assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro? Note bem a palavra. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o mais importante? Seguinte versículo 29. E Jesus respondendo-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Tudo bem. Olha o que fala o seguinte: e o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar uns aos outros é o princípio da lei. Amar uns aos outros é o princípio dos mandamentos, é a coisa mais importante. Primeiro, ame a Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Pronto. Se você fizer isso, você pode fechar a Bíblia, você pode esquecer tudo, pronto. Se você fizer isso, amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento, e o seu próximo do mesmo jeito, pronto, acabou. Você captou tudo que Deus tinha para falar para você. Tudo se resume nisso. Amai-vos uns aos outros. Se nós amai-vos uns aos outros, não haveria guerra no mundo, não haveria pobreza no mundo, não haveria conflito no mundo, não haveria divórcio, não haveria briga entre pais e mães, mães e pais, filhos e pais, esposo com esposa, esposa com vizinho com vizinho. Não haveria conflito nenhum, não haveria necessidade nenhuma, não haveria nenhum problema. Seria um céu na terra. Tudo se resume nisso. Ame a Deus com todo o seu ser e o seu próximo. Ponto. Deus precisou escrever este livro aqui, ó, para entrar na cabeça dura aqui, ó. Essas duas coisas. Ame a Deus e ame o seu próximo. Faça isso, o resto é detalhe. O resto é detalhe. Então entenda por que Deus menciona entre os uns aos outros, das 34 uns aos outros, 8 manda amar uns aos outros. Em Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei. Esta é a lei e os profetas. Se você fizer para as pessoas o que você gostaria que as pessoas fizessem com você, o mundo seria um lugar maravilhoso. Jesus falou, esta é a lei. A lei se referindo ao que eles tinham. Eles não tinham, obviamente, o Novo Testamento, mas a lei se refere ao que seria a Bíblia. A lei seria o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, o livro de Moisés, e o resto são o quê? Os profetas. Ou seja, o restante da Bíblia. Ou seja, seria o que que nós chamamos hoje de Velho Testamento, é a lei e os profetas. O que Jesus falou é: faça ao seu próximo o que você gostaria que fizessem para você. Isso é a Bíblia. A Bíblia fala: o homem que ama sua mulher ama a si mesmo. Sabe, se os maridos fizessem para suas esposas o que eles gostariam que fosse feito para com eles, todo casamento seria uma maravilha. Mas o que acontece é que muitas vezes não há amor. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós gostaríamos que fizessem com a gente. Muitas vezes maridos tratam esposas não como gostariam que a esposa tratassem eles, e vice-versa. Os filhos não tratam os pais como gostariam de ser tratados quando eles forem pais um dia.
Lembre-se disso, filhos, jovens, um dia vocês vão ser pais. Um dia vocês vão dizer, não era que meu pai e minha mãe tinham razão? Um dia vão dizer, não é que o pastor tinha razão? Muito patrão não trata o funcionário como gostaria de ser tratado. Muito funcionário não trata o patrão como se ele fosse o patrão e tivesse funcionários. Sabe, gente, o mundo seria um lugar bem melhor se todo mundo simplesmente tratasse o próximo como gostaria de ser tratado. Amém. Não haveria roubo, crime, violência, injustiça. Que essas coisas todas, sabe de onde vem? Do coração do homem. E se nosso coração fosse purificado pelo Espírito através da obediência à verdade, e nós tivéssemos esse amor, e nós amássemos todo mundo como nós gostaríamos de ser amado, a irmã lá atrás estaria desempregada, viu, irmã Thaís? Infelizmente, ia perder emprego, não precisava de polícia mais. O Gilson também ia ficar desempregado, ninguém ia quebrar a lei, ia ficar todo... Pense, não precisava ter juiz. Por quê? Não, eu errei. Não, eu errei, não. Os dois erraram, aí está brigando. Não, a culpa é minha. Hoje é o contrário, a culpa é sua. Não, é sua. Não. O mundo ia ser um mundo irreconhecível. Por isso que fala, isso se resume à lei e os profetas. Amor, gente. Se nós amamos uns aos outros na igreja, a igreja não vai, como eu disse, não vai ser subtraída ou dividida, ela vai ser adicionada e multiplicada. A igreja ia brilhar, ia refletir a glória e o amor de Deus. Mas não é isso que acontece, porque nem no mundo, e muito triste falar isso, nas igrejas, não é o que está acontecendo de modo de regra, e deveria. Não é para o pastor e mais meia dúzia, uns aos outros. O pastor não é mais ou menos do que ninguém. Se nós amamos uns aos outros, Deus faz uma transformação em nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, nossas igrejas, mas tudo através do amor. O amor é o princípio e o fim da lei. É o amor. Amemos, portanto, uns aos outros. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra.